Então, eu acho que a gente pode começar. Eu queria um comentário da Rose sobre a Palestina, sobre agora o processo. Eu pensei em a gente falar sobre a Palestina e falar um pouco sobre a Ucrânia também, depois sobre política brasileira. Rose, a gente viu nos últimos dias os ataques recrudesceram lá em Rafah, né? Praticamente já 500 mil palestinos estavam refugiados em Rafah, que é a região mais ao sul da faixa de Gaza, para onde se refugiaram lá 1,5 milhão de palestinos. Foi prometido a eles que era uma área segura, e não foi o caso. Eles estão lá em condições desumanas, né? E agora eles estão saindo de lá. Israel ordenou uma evacuação do local. Ninguém sabe para onde eles podem ir, porque não tem mais outro lugar. Eles estão se deslocando mais para o norte, para o centro, em áreas que não tem água, não tem condições sanitárias nenhuma. Hoje eu vi um relato de um médico numa entrevista falando sobre as condições lá em Rafah e também no centro. E a gente recentemente, alguns dias atrás, a Assembleia da ONU votou em maioria esmagadora, né, mais de 100 países votaram em favor da Palestina, em favor da admissão da Palestina como Estado membro da ONU. Só os Estados Unidos votou contra, Israel votou contra, a Argentina votou contra, só algumas ilhas. Então você tem um isolamento crescente de Israel, mas, ao mesmo tempo, o mundo assiste, né, de certa forma, impotente ao que está acontecendo lá. Como é que você está vendo a situação? Infelizmente, eu acho que está ficando cada vez mais... acho que tem dois elementos. Assim. Primeiro, está ficando cada vez mais difícil a gente não imaginar que o objetivo final de Israel, do governo de Benjamin Netanyahu, seja realmente a limpeza étnica de Gaza, né? Empurre ou mate os palestinos ou empurre os palestinos para outros países, especialmente para o Egito. Isso, para quem acompanha a política de Israel há muito tempo, né? De quem tem também entende as raízes históricas, isso não é nenhuma grande surpresa, né? Obviamente que era um discurso rasteiro, um discurso baixo, falso, do governo de Netanyahu, de que o objetivo era eliminar o Hamas. Não eliminaram o Hamas, não se empenharam nas negociações, né, para libertar os reféns que ainda estão na mão do Hamas, e estão passando por cima mesmo de israelenses para cumprir esse objetivo, que eu acho que é o objetivo maior de Israel. Então, me parece, nesse momento, que o que eles tiverem que fazer para atingir o objetivo de limpeza étnica, eles vão fazer isso, inclui invadir Rafah. Né? Inclusive, os Estados Unidos já ligaram aí e deram um alerta vermelho de que não querem que Israel invada Rafah, que eles, né, enfim, que a ajuda pode estar ali condicionada à posição que Israel vai ter sobre Rafah, mas eles não estão nem aí, né? Eles sabem também que isso é jogo de cena dos Estados Unidos, que tem a questão eleitoral lá, e que os Estados Unidos não vão largar a mão de Israel assim tão fácil. Então, eu acho que, né, ao fim e ao cabo, o que evidencia que a gente tem que bater na tecla é o caráter desse governo de Netanyahu e do regime sionista, né, do sionismo no geral, de como eles enxergam os palestinos historicamente, há 7 décadas, como eles enxergam os palestinos, como eles enxergam aquela terra, e como fundaram ali um regime baseado na raça e um regime de apartheid. Então, é absolutamente lamentável que a gente vê o que está acontecendo em direção a Rafah. Por outro lado, também tem a questão da posição de Israel no sistema internacional. Muito bem, você colocou aí a votação da Assembleia Geral. Os Estados Unidos votaram contrários, a Argentina também. A Alemanha revelando e reafirmando, né, uma indigência moral fortíssima, se absteve. Tiveram umas outras abstenções, outros votos de países menos importantes, digamos, negativas e abstenções, mas esses países, assim, eu gostaria de sublinhar, que votaram os Estados Unidos e a Alemanha, né? A Alemanha se absteve, mas os Estados Unidos, obviamente, votaram não.
mostra, essa posição, peso, ela mostra que para muitos países existe um absurdo acontecendo, embora seja talvez um pouco difícil, né, dadas as circunstâncias de relações com os Estados Unidos, a relação do lobby sionistas nesses diferentes países partirem para um rompimento de fato com Israel. Mas existe, no geral, no sistema internacional, uma grande censura ao que Israel está fazendo com os palestinos.